Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, queridos, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar a Rota 66 e um privilégio muito grande poder estar ocupando esse espaço. E o motivo de eu estar ocupando esse espaço é porque o nosso convidado de hoje é mega especial. Ele é músico, ele é um adorador, bispo da Sara, nossa terra de Boston, e é o meu esposo, que hoje vai estar falando para nós sobre o livro de Salmos. Bem-vindo, Bispo Nildo. Que coisa estranha, esse negócio é muito estranho aqui, eu tô sentindo uma sensação diferente, porque eu tô do outro lado aqui, né? E, assim, é um desafio, mas beleza, eu acho que é muito importante, eu tô feliz de estar fazendo esse momento com Salmos, porque de fato eu amo adorar a Deus, né? A música é uma coisa que me chama muita atenção, então vai ser um grande prazer. Vamos lá, meu bem. O livro dos Salmos, ele é um dos maiores livros da Bíblia, é isso mesmo? É verdade, o Salmo é o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos. Uau. Tem também o maior capítulo da Bíblia, porque é o Salmo 119, com 176 versículos. Uau. E curiosamente tem também o menor capítulo, é o Salmo 117, pertinho do 119, é engraçado, 119 com 176 versículos. E o 117 só com 2 versículos, né? E na verdade, acho que os Salmos, para você que está nos assistindo, vamos receber isso. Os Salmos, na verdade, ele nem sei se deveria ser chamado de livro. É chamado de livro porque está dentro da Bíblia e tudo mais. Na verdade, é uma coletânea de poemas, de canções, de orações, né? São textos que foi feita uma coletânea. Então, os Salmos é uma coletânea desses textos, dessas orações, desses poemas e desses louvores, né? Então, você vê, às vezes a gente está assistindo uma pregação e aí a pessoa fala assim, vamos abrir no Salmo 126. Então, ele usa o termo, o Salmo 126, e não vamos abrir no capítulo 126, porque apesar do livro ter os seus capítulos, ter 150 capítulos, né? Por isso que é o maior livro da Bíblia, mas também cada capítulo representa um salmo. Então toda vez que eu vou abrir no capítulo 23, eu estou lendo o Salmo 23 e assim por diante. Sim. Acho que essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Bom, os judeus, eles chamam de saltério, que também é um instrumento musical, né? Por esse aspecto é que o livro de Salmos ganha a conotação de um livro ou de uma coletânea de louvores? Você acha que é por esse motivo? O saltério é um instrumento, fala de louvor e tudo mais. Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Na questão da tradução da Septuaginta é que foi colocada essa questão de Salmos. Eu acho que até os judeus também chamavam também de, acho que é Sheper Tehillim, que significa livro de louvores, né? E apesar do Salmo não ser apenas louvores, como eu falei antes, são orações, são textos, são poesias, né? E é claro, mas a maioria deles eram musicados, quase em todos os salmos tem essa questão da conotação da música em si. Então, de fato, a gente pode considerar que os salmos são louvores, é uma coisa musicada, né? Sim. Bom, existe uma curiosidade que na maioria das casas que a gente entra, existe lá uma Bíblia, né? Ela geralmente está aberta. Não sei se você já presenciou isso, mas eu vi isso muito na minha infância, quando eu ia nas casas, principalmente no Brasil, a gente via as Bíblias abertas no livro de Salmos. Geralmente no Salmos 23, no Salmo 91, é algo muito, né, fácil de se ver. Você concorda com a teoria de que o livro de Salmos é um dos livros mais lidos? O livro de Salmos é o livro mais lido, dentro da Bíblia, é o livro mais lido pelas pessoas, né? É um livro popular, vamos dizer assim. Tanto é que você pega, quando os gideões eles fizeram aquela Bíblia evangelística, não é uma Bíblia, basicamente, eles não fazem uma Bíblia só com o Novo Testamento, né? Eles fazem uma Bíblia com o Novo Testamento, Provérbios, Sim. que é usado no dia a dia, né? E os Salmos, né? Então, realmente se deu atenção aos Salmos porque ele é muito popular, né? Então, as pessoas leem muito os Salmos. Agora, tem que colocar uma questão aqui que é muito interessante.
as pessoas não leem o livro de Salmos, ou seja, pega lá do capítulo 1 e vai até o 150. Não. As pessoas leem partes dos Salmos. Verdade. Leem salmos que elas acham interessantes. Sim, Tanto os mais bonitos, mais conhecidos. Tanto é que nas casas a gente vai enxergar o quê? O Salmo 23 e o Salmo 91. A gente não enxerga verdade. um monte de Salmo, não. Né? Salmo 23 e 91. Então, as pessoas, elas, com certeza, os capítulos mais lidos são esses. O Salmo mais lido é o 23 e 91. Mas as pessoas pegam porções, às vezes nem um capítulo, é uma porção. Ela pega uma parte de um salmo que ela acha bonito, coloca lá no para-choque do caminhão, coloca em casa, coloca nas agendas, enfim. É uma às questão vezes de porções. Como um amuleto, né? Isso, às vezes tem uma coisa meio de místico nisso aí, né? Mas com certeza o Salmo é o livro mais popular da Bíblia, talvez essa é a palavra. Tá bom. Bom, existe uma pergunta que você sempre faz para todos os convidados e eu quero fazê-la para você. Quem escreveu o livro de Salmos? É interessante que o livro de Salmos ele não é um livro que foi escrito por uma pessoa só, né? Ele tem vários autores, na verdade. Então, assim como Provérbios não é um provérbio só de Salomão, porque tem alguns provérbios que não são deles, também os Salmos, eles não são salmos de Davi, por exemplo, ou somente de Davi, né? Davi escreveu bastante, né? Mas Moisés escreveu 2 salmos, Salomão escreveu 2 salmos, aí tem os filhos de Corá que escreveram 11 salmos, e alguns salmos não se sabe quem foram os autores, né? E aí vem Davi. Davi escreveu, fica numa dúvida se Davi é o autor de 73 ou eles consideram que pode ser até de 79 salmos. E aí um discípulo de Davi, que é Asaf, um adorador também, ele escreveu mais 11 salmos. Então, assim, é isso, os salmos é escrito por uma quantidade de pessoas. Só que não somente os salmos foram escritos, isso é uma coisa bastante interessante para a gente falar. Os salmos eles foram escritos, mas a obra dos salmos em si, como foi organizado, aí entra um outro personagem, que também não se tem certeza absoluta, mas se tem, se chega, né, à conclusão que Esdras poderia ser de fato aquele que organizou, que compilou os salmos. Então Esdras era um escriba, um sacerdote que entra em atuação ali. Tem um livro de Esdras, né, que a gente já falou na Rota 66 com o Bispo Tonetti. Enfim, o livro de Esdras. Então Esdras é uma pessoa que dizem que ele atuou num avivamento, né, levando o povo novamente a ter esse contato com Deus. E dizem que ele escreveu, inclusive, os livros de crônicas, né, 1ª e 2ª crônicas, relembrando o povo, né, dos reis e todos os seus feitos e tudo mais da atuação de Deus. E dizem que ele, por ser essa pessoa muito interessada de fato em que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, foi que organizou o livro de Salmos. Então, acho que isso é muito interessante, né, muito interessante. E, então, eu acho que Salmos é uma grande obra. E eu acho que a gente podia usar um exemplo atual. Você pega, por exemplo, um ministério de louvor hoje, pega um grande ministério de louvor, e aí você encontra um novo trabalho, ou seja, um CD, alguma coisa assim, né, que eles lançam e tal, ou um DVD, talvez seria mais, talvez o DVD, alguma coisa assim. E o que você enxerga? Você enxerga a pessoa que escreveu as canções, Sim. outras pessoas que colaboraram trazendo musicalidade às canções. Aí vem o produtor musical que arranjou aquelas canções. Aí vem o produtor de vídeo que organizou toda a live, talvez que foi feito, hoje é feito muitas lives, né? Então foi feita uma live. Aí vem o diretor de cena ou de filmagem, de vídeo, enfim. Depois vem o cara do marketing, enfim. No final da história, aquele trabalho foi feito a muitas mãos. E eu acho que os Salmos é mais ou menos isso. Ele é uma coisa que foi feita por várias pessoas, não somente uma. Então, os Salmos é uma grande obra e não poderia ser feito por apenas uma pessoa, né? Muito bom esse exemplo que você deu, muito forte, muito bom. Meu bem, e se a gente for analisar, existem salmos desde Moisés, então essa coletânea ela reúne vários anos. Você sabe quantos anos? Eles calculam por ter Moisés na questão
e analisar que foi Esdra que organizou tudo isso, né? Então se calcula aí praticamente quase 10 séculos, quase 1000 anos, né, de história. Então, assim, são quase 1000 anos, né, em que foi compilado todos esses documentos. É claro que na época de Davi tem muito mais, né? Mas, como conta lá desde Moisés e conta na ideia final com Esdra organizando, Sim. então se calcula isso aí. Desde a saída do povo do Egito, por exemplo, até depois da volta do povo do cativeiro. Seria mais ou menos isso. Geralmente, quando se fala do livro de Salmos, se fala do escritor que seria, no caso, Davi. A maioria das pessoas só falam de Davi. Eu acho que a maioria das pessoas, elas nem tem como outros autores o livro de Salmos. E a que você acha que se dá isso? Seria porque ele escreveu a maioria mesmo dos Salmos? Não, eu acho que assim, acho que tem muita coisa que envolve essa concepção das pessoas. E eu acho que é bastante justa, na verdade, até essa concepção. Sem ser injusto com Salomão, com Moisés, ou com os filhos de Corá, né, ou com Asaf, enfim. Mas acho que, em primeiro lugar, Davi escreveu a grande maioria dos salmos. Se você juntar Davi, considerando que ele pode ter escrito até 79 salmos, mais 11 salmos, que é de Asaf, que era um discípulo dele. Então já dá 90 salmos, quer dizer, num compêndio de 150, quer dizer, olha a quantidade de salmos que tem aí. Bem maior. Então, primeira coisa. Segunda coisa, porque Davi é o grande nome da adoração da Bíblia. Nós não encontramos outro. Se pensar em adoração, você pensa em Davi. Então, Davi vem muito antes dessa questão de salmos. Quando você lê os históricos e tudo mais, você vai encontrar Davi, que ele era um músico, excelente músico. Ele tocava na presença do rei Saul. Ele não apenas tocava bem, foi chamado porque tocava bem. Mas quando ele tocava, a Bíblia diz que o espírito maligno saía de Saul. Então o espírito maligno não saía de Saul porque Davi tocava bem. Não, saía de Saul porque Davi tinha unção. Então, por um lado, Davi era um excelente músico, por outro lado, Davi tinha unção de Deus. As coisas primordial, né, para um adorador, para um levita. E quando Davi se torna rei, aí a coisa toma um outro corpo, porque Davi faz o quê? Saul não deu importância para a arca de Deus, a arca da aliança. Então, ela ficou muito tempo na casa de Aminadab e ninguém tocou nela. 20 anos ficou lá. Quando Davi chega, Davi se preocupa, Davi se torna rei e se preocupa, eu quero trazer a arca de Deus. E aí tem aquele episódio todo com Uzá, quando vai trazendo a arca, um homem morre, e aí Davi fica meio amedrontado ali a princípio, ela fica na casa de Obed-Edom, abençoa a vida de Obed-Edom, toda aquela história que nós conhecemos. Mas aí Davi tem uma questão que é muito interessante, o bispo Vladimir falou sobre isso, na Rota 66, a bispa Ana Lúcia também falou sobre isso, sobre essa questão de que Davi, ele não sabia como trazer a arca, mas ele queria muito trazer. Então ele foi descobrir o jeito, qual era a forma, como deveria ser feito. O coração dele estava nisso, né? Exatamente. Mas ele não soubesse como. Exatamente. Por exemplo, é muito interessante ver, quando você olha lá a história de Jacó, por exemplo, Jacó foi um cara assim complicado na Bíblia, né? O nome dele tem a ver com enganador e tudo mais. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Olha que coisa de doido. Por quê? Porque Jacó, ele tinha uma coisa torta, uma vida torta, precisava resolver tudo isso. Mas ele tinha uma coisa, ele queria a bênção de Deus. Ele queria a bênção de Deus sobre a vida dele, né? E eu penso assim, Davi também é assim. Davi é o cara que quer a arca de Deus, ele quer muito levar a arca de Deus, ele quer muito honrar a presença de Deus, só que ele não sabia como fazer. E aí, quando ele descobre a forma de fazer, então ele faz da maneira certa, ele coloca os levitas para levar a arca, e ele leva a arca, e aí quando ele faz isso, ele arruma, não somente faz isso, mas ele arruma um lugar. Ele arruma um lugar para a arca, entende? Ele dá uma honra para a arca. E a Bíblia diz que ele monta uma equipe muito grande de adoração, muito grande, que vai adorar a Deus, né, diante de Deus,
E essa equipe que adora continuamente, existem cantores, instrumentistas adorando o tempo todo. Aí vem a história do tabernáculo de Davi, não era o templo de Salomão, mas era o tabernáculo de Davi, sim, onde estava a arca, onde tinha adoração o tempo todo, há um mover profético muito grande. Então Davi é esse homem que fez isso. E se Jesus tinha Pedro, Tiago e João, Davi ele tinha Asaf, Jedutum e Emã, os homens que eram os ministros de louvores dele. Então, assim, ele tinha uma grande orquestra e pessoas que estavam adorando a Deus o tempo todo. E isso foi muito interessante. Então, não tem como. Quando você associa os salmos, você vai ter que falar os salmos de Davi, deixa para ele mesmo. Sempre se liga. Vamos entender que tem os outros, nós estamos aprendendo nisso, mas se falar o salmo de Davi, também não está sendo injusto, não. Ele tinha um coração, né? Um coração nisso. O homem segundo o coração de Deus, né? É verdade, é verdade. Tem uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que é bastante interessante, que está em Amós, foi até falado depois em Atos 15 de novo, né? Amós 9:11 diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. E é muito interessante que essa profecia aqui, ela foi usada, foi escolhida para a leitura oficial para o dia da fundação de Israel, em 1948, quando Israel se tornou nação, ela foi usada. Por quê? Porque fala desse governo de Deus, né? Do governo do rei e governo de Deus, né? Então o tabernáculo de Davi representa de fato uma coisa muito forte, né? Israel adorando a Deus, entronizando a Deus. Eu acho que isso é muito importante. Então, de fato, é justo deixar para Davi essa história aí. Amém. Bem, bom, os teólogos, eles descobriram que os Salmos, além de serem uma coletânea de livros, né, ele também é subdividido em 5 livros. Eu queria ler aqui, você me diz depois se está correto. E eu tenho isso anotado, né? Vamos lá. O livro 1, Salmos, de 1 a 41, fala do ser humano e a criação. Livro 2, de Salmos 42 a 72, livramento e redenção. No livro 3, Salmos 73 a 89, fala sobre adoração e o santuário. No livro 4, de Salmos 90 a 106, fala o deserto e os caminhos de Deus. E o livro 5, Salmos 107 a 150, a palavra de Deus e o louvor. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho estudado os Salmos e eu achei interessante isso. Eu descobri esses dias também essa questão dessa divisão, que eu achei muito bacana. E alguns teólogos, inclusive, eles consideram que essas divisões, esses livros do Salmo, eles podem ser comparados aos livros do Pentateuco. Então, eles vão equivalendo, né, os livros. É um estudo interessante, merece talvez mais atenção, estudar um pouco mais, né, porque são divisões, você vê que são divisões grandes, né, não é uma divisão assim, 2, 3 salmos. Você vai pegar do Salmo 1 ao 41, depois do 42 ao 72, quer dizer, são muitos salmos para ser estudado, né? Então, eu achei uma coisa bacana para a gente distinguir essa questão da divisão dos livros, é que cada um desses livros, eles terminam com uma exaltação, um louvor a Deus. Salmo 41:13 diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século, amém e amém. Está finalizando o primeiro livro. Depois o 72:19 diz: e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. O livro 3, no caso, que encerra no 89, no versículo 52 diz assim: bendito seja o Senhor para sempre, e amém e amém, quer dizer, sempre vai exaltando. O Salmo 106:48, que está encerrando o 4º livro, diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. E o Salmo 150, é claro, o Salmo do louvor, no versículo 6 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então é muito interessante essa ideia de que você muita riqueza, né? Exatamente, você enxerga, você falou a palavra-chave, é muita riqueza, porque o livro dos Salmos, ele é um livro
que é uma grande obra. Então tem muitas coisas, seria impossível a gente conseguir desvendar tudo falando em 40 minutos, 50 minutos, né? Então a gente está aqui colocando algumas coisas que são interessantes, mas tem que ser estudado cada vez mais. Inclusive tem um teólogo chamado Palmer Robertson, que ele traz uma ideia, uma configuração que não está dentro da questão dos livros do Pentateuco e tal. Ele traz uma abordagem maior. E ele fala do fluxo dos salmos. E é interessante, eu achei a abordagem dele muito, muito interessante mesmo, relevante. E o que ele colocou aqui? Eu marquei aqui sobre o que ele colocou sobre os 5 livros, né? Ele fala que o primeiro livro, ele fala muito de confrontação. E eu estudei isso, não vou ler aqui porque são muitos salmos, fala muito da questão dos inimigos, né? Deus, são muitos que se levantam contra mim, Deus dá cabo dos meus adversários, Deus faça com que eles pereçam e tal. Então é uma confrontação de fato, são salmos de confrontação, na maioria deles, não quer dizer que todos, mas a maioria. Depois, no segundo livro, é um salmo de proclamação, eu achei muito interessante, dá uma invertida. Aí ele começa a falar: todos os povos adoram o Senhor. É como se eles chamassem as nações para adorar. Uma convocação para as nações adorarem a Deus. Então ele muda a comunicação, é um salmo de comunicação. Já não é de confrontação. A maioria deles é de comunicação. É muito interessante. E, inclusive, o Palmer diz o seguinte, que ele muda, no primeiro contexto, no primeiro livro, ele usa 85% das vezes que aparece o nome Deus, ele está usando Yahvé, e só 15% ele está usando Elohim. Mas quando chega no segundo livro, que é esse de proclamação, inverte, e ele usa 85% Elohim, e somente 15% Yahvé. Por quê? Porque Yahvé era uma questão do nome pactual de Deus, tem a ver com Abraão, tem a ver com Israel. Mas Elohim é como se fosse um nome mais aceitável. É como se hoje, talvez, a gente falasse, quando você fala Jesus, tem a ver basicamente com os cristãos, né? Os cristãos dessa corrente. Mas se você falar Deus, tem a ver com os cristãos, tem a ver com os judeus, né? Tem a ver até com os muçulmanos, enfim. Por quê? Porque Deus é uma coisa muito maior, mais abrangente. E é como que esse segundo livro tratasse disso, de chamar as nações. Eu achei bastante interessante. Muito interessante. O terceiro livro, aí ele fala de uma coisa forte, devastação. Porque devastação tem a ver quando o povo, eles falam muito da questão quando o povo vai para o cativeiro. Então, é como se é o momento do sofrimento. Então, um salmo que fala muito da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, do sofrimento, né, que o inimigo, de fato, o que o inimigo fez. Então, assim, é um salmo que fala dessa devastação. No quarto livro, ele fala que é o livro que fala da maturidade. Maturidade, ou seja, é um livro onde o povo já sabe que foi levado cativo e tudo mais, mas eles não estão olhando mais para isso, eles estão olhando para Deus. E eles estão falando: Deus, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor reina. Então ele vai falar o quê? Que, assim, que Deus é que importa, que o povo pode perecer em algum momento por várias razões, mas que Deus não perece, Deus não perde, Deus é maior, Deus é grande, né? Então é mais ou menos como a questão de Abacuque, quando ele chega lá e fala: ainda que a figueira não floresça e tudo mais, né? Eu me alegrarei em Deus, porque eles dizem: Deus é maior que tudo. É um salmo dessa maturidade, quando você cristão passou por tantas situações, mas que você não está negociando Deus por conta das situações. É a maturidade cristã. Forte, bom. E aí no último livro é uma exaltação, ele chama de consumação. Seria o quê? Exaltação à palavra de Deus, à lei de Deus e louvor a Deus, ou seja, como se fosse o momento que a gente, é como se até pensasse assim, é o momento das ruas de ouro, é o momento da Nova Jerusalém, é o momento da vitória, é o momento... É a celebração? A celebração de Deus reinando, do povo de Deus louvando esse Deus que é todo poderoso, né? Quando você pega o Salmo 150, 140 para frente aí, são muitos salmos de louvor, de adoração. Então Neemias ele coloca salmos de Davi nesse último livro, né? Tinha muitos salmos lá no primeiro e tem agora esse salmo aqui, alguns salmos de Davi aqui, e parece que ele faz duas coisas: homenageia Davi como o grande salmista, o grande adorador, né? E termina celebrando a Deus. Ele coloca de uma forma tremenda. Então é uma obra assim, eu acho que tem muito mistério que vai ter que ser descoberto ainda nos salmos.
Bom, Salmos são realmente uma grande aventura. Tem muita riqueza, tem muita coisa dentro desse livro. Você queria passar mais alguma curiosidade, algo que você descobriu aí para passar para a gente sobre esse livro? Bom, eu acho que tem uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabe disso. A gente fala muito. Uma das palavras que a gente usa mais para adorar a Deus, qual que é a palavra que é, quando você fica muito feliz, qual é a palavra que você fala para adorar a Deus? Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente fala aleluia, né? É uma coisa que a gente usa muito. E aleluia, em primeiro lugar, aleluia, louvado seja Deus, e justamente esse iá do final é o Deus, né? Então, como fosse aleluia, louvado seja Deus. Então, assim, é muito interessante. E aí a palavra aleluia, talvez a gente, como cristão, como a gente fala muito aleluia, a gente imagina que aleluia é uma palavra corriqueira da Bíblia, ou seja, está em tantos livros da Bíblia. Então, só quando você entra para estudar, você descobre que aleluia, basicamente, você só encontra no livro de Salmos, a palavra aleluia, não encontra nos outros livros, e vai encontrar depois no Novo Testamento só lá em Apocalipse. Então, está em Salmos e está em Apocalipse. Então, de fato, quando a gente fala que Salmos é o livro do louvor, da adoração, é porque, de fato, aleluia é a palavra mais usada para adorar, para louvar a Deus. Ela praticamente se encontra no livro de Salmos e depois em Apocalipse, né? Então, é uma palavra universal, né? Universal, exatamente. Então, é fantástico demais essa ideia. Eu acho muito bacana. Bom, eu anotei aqui que existem alguns tipos de salmos. Você me dá uma checada depois se é isso mesmo. Salmos de louvor e adoração, salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos de romagem, salmos reais e salmos imprecatórios. E eu queria te perguntar, o que são esses salmos imprecatórios? Explica aí pra gente. Acho que é o mais difícil. É uma palavra esquisita, né? Os outros são salmos. Eu acho que é bacana, dá para entender. Eu preparei um material, marquei também. Basicamente tem esse salmo que você falou, os tipos de salmos, né? Sim. Até o de romagem, que é essa coisa interessante também, que é quando o povo estava indo para Jerusalém, eles iam cantando. Porque é uma coisa que é interessante, que eu vi outro dia, nem sei se era sobre salmos, ou coisa que eu estava estudando, mas eu ouvi uma coisa muito interessante sobre essa história, que a gente ouve muito esse termo, subir a Jerusalém, Jerusalém, né? Mas o interessante é o seguinte, que essa era uma coisa muito mais espiritual, falando, que às vezes a pessoa estava descendo, né? Ela estava descendo para chegar em Jerusalém, mas ela dizia, eu estou subindo a Jerusalém. Por quê? Porque é uma conotação do Monte Santo de Deus. Então você nunca desce a Jerusalém, você sobe a Jerusalém. Então isso é muito interessante, né? E esse salmo de romagem, as pessoas eles iam cantando quando subiam a Jerusalém. É muito interessante. Mas os salmos imprecatórios é um salmo que eu acho que assim tem hora que a gente gosta de falar isso. A gente podia usar um termo de assim, uma pessoa tá te ferindo, tá te magoando, aí você não vai falar um palavrão, você não vai, aí você fala assim, salmo imprecatório. Né? Ou a gente fala tipo assim, tá amarrado, né? E nesse caso a gente fala assim, salmo imprecatório. Por quê? Porque salmo imprecatório é o salmo que era o salmo vingativo, né? Era como falar do o pessoal no mundo faz um sertanejo universitário, que é aquela música que eles falam, agora você vai ver, eu espero que aconteça isso com você. O salmista tinha esse tipo de coisas também, esse salmo meio raivoso, né? Que é aquele do começo lá, talvez, da confrontação, né? Quebra os dentes do meu inimigo, né? Pega os filhos dele e que eles morram, bata na pedra até matar. Era coisa meio feia, mas era uma questão de guerra. Você pedir para que Deus faça justiça. Nesse caso lá era uma coisa pesada mesmo, né? Era uma coisa, talvez tinha a ver com guerra, tinha a ver também com esse sentimento que eles tinham de ter sido, talvez,
em alguns momentos roubado pelos inimigos, etc. E tal. Então, eram salmos pesados, salmos que decididamente eles queriam a morte, a destruição do inimigo, né? Mas hoje em dia a gente não pode ficar falando salmo imprecatório, não dá certo. Não. A gente queria falar, né? Mas não deve falar, não. Mas não é bom a gente saber sobre eles, é bom saber que existem e conhecer, né? Com certeza, eu sei que o livro de Salmos fala sobre Jesus. Então eu gostaria que você citasse alguns desses textos, né, messiânicos para a gente. Eu marquei algumas coisas aqui, separei algumas coisas dos salmos messiânicos, que eu acho que de fato é uma coisa muito importante, porque assim, uma coisa que eu tenho orado a Deus e comecei a fazer, trabalhar, é essa ideia da gente enxergar Jesus, né, no Velho Testamento, enxergar Jesus, né, o que diz, né, começando lá desde do Gênesis, né, quando fala da descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, enfim, né, e eu falei, não, acho que a gente precisa fazer isso, estudar Jesus, né, e os salmos são riquíssimos nisso, né, então tem muita passagem, eu não vou ler aqui porque é muita passagem, né, mas eu marquei alguns para falar aqui, Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje eu te gerei, né? Então é só a gente pensar em Jesus que a gente vai enxergar Jesus lá na frente, Deus falando isso sobre Jesus, né, no Novo Testamento. Sim. Salmo 8, versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés, né? Então fala do reino, né, que Deus colocou de fato para Jesus. Salmo 41, 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra o meu calcanhar. Ou seja, a gente já analisa na mesma hora Jesus na Santa Ceia falando sobre Judas, né? E aí o Salmo 72 fala que ele terá um reino eterno, que ele terá um reino mundial ou universal, né? Que ele julgará com justiça e equidade, né? E o Salmo 16, 10, eu marquei aqui porque é muito importante essa fala, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, né? Então está falando aqui de que Jesus jamais ficaria no inferno, né? Tá falando da ressurreição de Cristo, né? Sim. Que ele de fato, primeiro não experimentou pecado e jamais ficaria preso ao inferno, né? Então é fantástico isso aqui. Bom, eu ouvi dizer que o livro de Salmos, ele não é Deus falando com o homem, mas é o homem falando com Deus. É como se fosse um grande divã. Seria isso mesmo? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Porque se você pegar Deus falando com o homem, você vai pegar lá em Gênesis, né? Deus falando com o homem, sua criação, Deus fala com Adão, né? Deus fala com Adão, fala com Eva, enfim, né? Depois o homem peca, né, e Deus fala com a serpente, né? Então entra um outro personagem que é a serpente, Deus fala com a serpente. Mas desde então Deus vai falando com o homem, né? Fala com Abraão, né? Fala com Moisés, enfim, fala com Josué, e vai falando, né? Envia anjos para falar com as pessoas e tudo mais, né? E no primeiro livro poético, Deus fala agora com Satanás mesmo, né? Satanás vai na presença dele e Deus fala com Satanás. É uma coisa interessante, né? Mas aí quando chega nos Salmos, aí a gente não enxerga Deus falando com o homem, mas a gente enxerga os homens expondo as suas emoções, as suas angústias, os seus desejos, né? Os seus sentimentos, né? Toda aquela gama, né, de coisa que ele tem dentro dele, a sua alma, né? Falando com Deus, né? Então o homem fala muito com Deus. Os Salmos, eu acredito que é isso mesmo, os Salmos é o homem falando com Deus. Eu concordo com essa teoria, né? Seja adorando, seja reclamando em alguns momentos, né? Mas é sempre o homem falando com Deus. Não existe lá um profeta, eis que te digo, não. É o homem falando, conversando com Deus, né? Ou louvando a Deus, ou falando com Deus, né? E é uma coisa que é muito interessante, que eu vejo também nos Salmos, que eu estudei, que nessa história do homem com suas emoções e tudo mais, é aquela história, tem alguns Salmos que eles trazem perguntas seguidas de respostas. É muito interessante isso. Perguntas seguidas de respostas. Por quê?
Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta e fica aquela pergunta. A gente pergunta para Deus e fica esperando. Fica no ar, esperando o que Deus vai me dizer, né? E o salmista parece que ele trabalha com as suas emoções e muitas vezes os salmistas trabalham justamente isso. Eles trabalham como que tem uma pergunta ou tem um problema, mas eu já apresento a solução para que, de fato, eu mesmo tenha fé nessa questão. Eu marquei aqui, que eu acho bastante interessante isso. O Salmo 42, por que está batida a minha alma? Né? E depois já responde, espera em Deus, já diz para ela, espera em Deus, né? Confia em Deus. O Salmo 121 que diz o quê? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí já responde, o meu socorro vem de Deus. É isso. O Salmo 115, porque dirão os gentios, onde está o teu Deus? Olha que coisa. Aí diz assim, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe agradou. Já é a resposta. E o último que eu marquei aqui foi o Salmo 130. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Ou seja, o salmista estava trabalhando essa ideia. Tanto eles faziam uma pergunta, mas ele já respondia a si mesmo, não se deixava, né, naquela dúvida, naquela dificuldade, né? Então, eles perguntavam onde estava o socorro, mas já respondia, o socorro está em Deus. Onde está o seu Deus? Está nos céus. Se Deus não perdoasse, quem ia subsistir? Não, mas com Deus está o perdão. Então, eu acho isso muito bacana, né? E aí a gente ia ficar aqui discorrendo muito tempo falando de várias coisas dos Salmos. O Salmo tem um negócio de paralelismo, né, que eles tem essa questão de combinar frases, mas é muita coisa, né? Muita riqueza. E a gente ia ficar muito tempo aqui, né? Então, para encurtar, assim, tem salmos que trabalham como um acróstico, ele trabalha, pega o alfabeto, né? Hebraico e trabalha com cada uma das letras, né? Tem esses salmos que combinam, né, frases, põe uma frase positiva com uma negativa, né? E tem outros que põe uma frase e enfatiza a outra. Então, quer dizer, a gente ia ficar muito tempo trabalhando aqui, mas os Salmos é muito rico. Então, você que está aí, estuda sobre isso, estuda todas as nuances que existem nos Salmos, que é muito, muito importante. Amém. Importantíssimo. Bom, eu queria então agora te abrir a tela, deixar você aí falando um pouquinho com as pessoas, se você pudesse trazer uma mensagem para cada um. Queria abrir a tela e deixar para você trazer uma mensagem especial para cada um agora e depois a gente volta para fechar. Bom, gente, em primeiro lugar, foi um prazer, de fato, estar aqui comentando, né, o livro de Salmos, que é um livro tão maravilhoso, tão grandioso. Eu que sou levita, né, amo adorar a Deus, amo cantar louvores, tocar na casa de Deus, enfim. Tenho tantas pessoas que eu amo, que são levitas, são adoradores, que me acompanharam na minha trajetória na vida cristã, né? Muitas pessoas que eu amo, né? Que sempre me está tocando junto, cantando, adorando, né? E então, assim, falar de Salmos é uma coisa maravilhosa. Com certeza teria tantas outras coisas para falar, né? Mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero deixar uma mensagem para você que é um salmo, o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a presença de Deus, essa presença que Davi descobriu que era tão bom, a presença que Moisés descobriu, a presença que os adoradores descobriram, essa presença tão maravilhosa que Jesus buscava sempre às noites, né? Durante o dia ele trabalhava, ele pregava, ele curava, mas à noite ele ia para a presença do Pai, né? É o esconderijo do Altíssimo, né? Querido, é muito importante isso, porque diz aquele que habita. Eu não sei onde você mora. Talvez você mora no Brasil, talvez mora aqui nos Estados Unidos, talvez você mora na Europa, né? Talvez você mora na Ásia, enfim, não sei onde você mora, né? Mas eu sei de uma coisa, que você deve habitar no esconderijo do Altíssimo, no lugar onde Deus fala com você, no lugar onde Deus acalma sua alma, no lugar onde Deus transforma a tua história. E essa presença, esse lugar deve ser um momento muito especial na sua vida. Sabe, tem um tempo que você pode buscar a Deus em oração, em adoração, cantar louvor, ler a palavra, meditar, falar com Ele, né?
crie esse tempo de devocional com Deus. E, acima de tudo, habite na presença dele. Habitar na presença dele significa que, mesmo que o mundo esteja tentando te derrubar e que as circunstâncias venham com força total, que você tenha a paz dentro de você, que a sua paz seja maior que tudo. Como Jesus, lá no barco, quando havia toda aquela tempestade, havia toda aquela situação, né, todas aquelas ondas bravias, mas Jesus estava dormindo no barco. Por que ele estava dormindo? Porque ele tinha uma paz que excediu o entendimento, né, que era maior que tudo. Que você tenha essa capacidade de habitar nos esconderijos do Altíssimo. E eu quero orar com você, para que você possa ser um adorador do Senhor. Mesmo que você não seja músico nem cantor, Deus não procura músicos ou cantores, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por cada vida que assistiu esse momento, esteve junto conosco. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja colocando sobre cada vida tua unção, teu poder, tua graça. E que de fato, Deus, cada pessoa que aprendeu um pouco mais hoje possa levar isso adiante. Possa de fato dar valor à tua palavra. Deus, essa obra tão maravilhosa que é os Salmos, tantas coisas, tantas riquezas. Ó Deus, que nós possamos trazer para nós tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te louvo e te agradeço por cada vida, eu abençoo e declaro que cada um, ó Deus, que decide hoje vai habitar no esconderijo do Altíssimo, será um adorador, enquanto que tantas coisas possam estar, de fato, pressionando do lado de fora, mas do lado de dentro, no coração, no entendimento, na alma, no espírito, haverá a paz do Senhor, haverá a presença do Senhor e a glória do Senhor se manifestando. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Que tremendo, que tempo precioso, que viagem abençoada da Rota 66 de hoje, foi realmente fantástico. E eu só queria comentar com vocês, telespectadores, que o Bispo Nildo tem um livro sobre adoração, sobre levitas, que é Bois ou Levitas. É um livro importantíssimo para Ministério de Louvor, para você que é músico, que canta. Procure, entre em contato com ele, pega aí nas redes sociais, entre em contato, porque realmente é um livro que faz muita diferença, bem? Eu sei que recebemos muito de Deus através desses ensinamentos. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe, muito, muito, muito. Te amo. Obrigado, meu amor. Obrigado a você que esteve com a gente, acho que foi bom, foi um grande desafio, mas eu acho que foi muito bom também. E eu aprendi junto com vocês, aprendi junto com a minha esposa. Mas, gente, eu quero aproveitar, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu fazer uma coisa que faz dias que eu queria fazer. Agora é a oportunidade que eu peguei. Recite aí todos os livros do começo, de Gênesis até Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis e Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento aqui estão, Mateus e Marcos e Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. É bem grande, mas... Essa, gente, essa é fantástica. Eu amei isso aí. Eu falei pra ela, meu amor, ela falou, mas é isso, ensina a criança que ela não vai esquecer. É verdade. Não me ensinaram isso aí. Uhum. Amém. Deus te abençoe. Fiquem na paz. Beijo.